O que segue é a correção e comentário dos exercícios de fixação referentes ao estudo do capítulo 1 do Bhagavad Gita como ele é, intitulado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, bem-vindos ao curso do Bhagavad Gita como ele é, a sessão de correção de questões da apostila de exercícios. Nós vamos analisar agora o significado dos versos 11 e 12 do Bhagavad Gita e a aula do verso 12 do capítulo 1 do Bhagavad Gita, aula de Srila Prabhupada. Então, da apostila, essa é a questão 19. Pergunta: qual a principal diferença apontada por Srila Prabhupada entre os líderes militares da atualidade e os antigos kshatriyas? Então, qual a diferença entre os líderes militares atuais e os antigos kshatriyas da cultura védica? E Srila Prabhupada vai responder na aula. Aula de 13 de julho de 1973. Prabhupada então vai dizer: e não como nos dias modernos. A luta acontece e os pobres soldados. Eles vão lutar e os líderes, eles permanecem em um local seguro. Não é dessa maneira. Todos eles vinham, Kshatriya. Bhishmadeva veio, Duryodhana veio, Arjuna veio. E cara a cara eles tinham que lutar. Não que os pobres soldados lutariam e eles permaneceriam num local seguro. Não. Assim, Tasya Sanjaya Harshan Kuruvrida, o homem mais velho na dinastia, Kuruvrida, a dinastia Kuru, Pitamaha, ele é o avô de Arjuna e Duryodhana, o tio mais velho de Dhritarashtra, o irmão de seu pai. Ele era muito velho, um homem muito velho, brahmachari, e naquela idade avançada também. Ele estava se arriscando na luta. Este é o espírito kshatriya. Não que apenas... Dhritarashtra ele estava de fora. Não escapando, porque ele era fisicamente incapaz, cego. Por isso, ele não foi para o campo de batalha. De outra maneira, mesmo Bhishmadeva, numa idade tão avançada, ele foi. Este é o espírito kshatriya. Quando existe luta, não há descanso. E luta significa: ou outro grupo vai ser morto, ou eu serei morto. Não que sem qualquer decisão a luta vai parar. Não, isso não pode acontecer. Quando há dois grupos e um deles é beligerante, quer lutar com outro grupo, então a decisão é: ou você me mata ou eu mato você. Não sem matar. Que sem um de nós estar morto, a luta vai parar. Então a diferença entre os líderes da atualidade e os kshatriyas da era védica é que os líderes kshatriyas da era védica, eles iam para a luta. Né? Não é uma coisa, uma exploração injusta do trabalho de outros em prol do seu próprio benefício. Não, todo mundo vai para a luta. E isso, num sentido, é democracia. Né? Não é a exploração do outro. Todos são iguais no campo de batalha. Todos têm a chance de se enfrentarem no campo de batalha. Então o valor vai ser medido pela qualificação. E a qualificação do kshatriya é a coragem e a luta. A capacidade de lutar, de proteger e sua coragem. Essas são as qualidades do kshatriya. Então líderes covardes não são kshatriyas. Eles, na verdade, são sanguessugas da sociedade. Sanguessugas do homem pobre. Um líder tem que ser caracterizado por essa coragem. A coragem de dar sua vida em prol daqueles que são seus protegidos. E esse é o espírito kshatriya, o que a gente vê claramente que não existe nos líderes da sociedade moderna, sejam os líderes políticos ou os líderes militares. Então essa foi a questão 19.
Agora a gente vai para a questão 20. A água é um elemento essencial ao ciclo da vida. Qual a responsabilidade do rei kshatriya quanto ao fornecimento hídrico suficiente e na consequente manutenção do ciclo da vida? Então, qual a responsabilidade do kshatriya no fornecimento hídrico, no fornecimento suficiente de água? E qual a responsabilidade do kshatriya na manutenção do ciclo da vida? A água é um elemento essencial e o que o kshatriya, o administrador, o líder militar, o guerreiro tem a ver com isso? Então isso também Srila Prabhupada vai responder. Vamos lá, da aula de Srila Prabhupada. Então isto é afirmado que durante o reino de Maharaj Yudhishthira, Kamam Vavarsha Parjanyaha. Então, a natureza também ajudará. Se você mantém as coisas corretamente, de acordo com a direção, então a natureza também ajudará você. A natureza dará a você alimento suficiente. Vavarsha Parjanyakamam. Quais forem as necessidades da vida, isso será suprido pela natureza. Simplesmente por derramar água apropriadamente. Vrishti. Né? Na verdade, agora o mundo inteiro está sofrendo com seca. Existe escassez de chuva. E a chuva é parada e se a chuva para, né, por 1 ou 2 anos ou mais, então vai haver um caos total. Isso já é um caos. Na Índia existe fome, porque eles são mais ou menos agricultores. Então, né, eles são na maioria agricultores. Né? Então há fome. Em outros países eles têm indústrias, mas a Índia não é tão avançada industrialmente. Assim, sem água, nada pode ser produzido. Por isso, durante o tempo de Maharaj Yudhishthira, Kamam Vavarsha Parjanyaha, Yagyad Bhavati Parjanyaha, se você quer água suficiente, então você deve realizar Yagya. Essas são as indicações, as direções da sabedoria védica. Assim, no momento presente, nenhum outro Jagya é possível. O único Jagya é Sankirtana Jagya. Somente este é possível. Jagyai, Sankirtana Prayai, Jajantihi Sumeda Saha. Assim, se este movimento para a consciência de Krishna é aceito seriamente por todo o mundo e eles realizam Sankirtana Jagya, tudo será imediatamente ajustado, tudo. Mas os patifes não vão aceitar isso. Eles vão sofrer. De outra maneira, as direções estão aqui. As pessoas devem tirar vantagem da direção, da perfeita direção, sem qualquer erro, e eles serão felizes. Assim, nós estamos tentando introduzir este movimento para a consciência de Krishna, de forma que as pessoas possam retomar o seu sentido, tirar vantagem disso e serem felizes. Então a pergunta, né? A responsabilidade do rei Kshatriya com o fornecimento de água e manutenção do ciclo da vida. Como explicado aqui por Srila Prabhupada, o Kshatriya ele é indiretamente responsável, mas ele não é diretamente responsável pela chuva, porque isso é a ação dos semideuses, das autoridades superiores, as autoridades universais. Porém, o rei Kshatriya ele é diretamente responsável pela satisfação dos semideuses. Krishna diz no Bhagavad Gita que os seres humanos e os semideuses eles cooperam entre si. Pela realização de jagya, sacrifício, pela realização de atividades que satisfaçam a suprema personalidade de Deus, os semideuses também ficam satisfeitos e, como parte do seu dever, eles provêm os seres humanos com todas as necessidades da vida. Então, hoje em dia, nós vemos os seres humanos tão preocupados com tantas diferentes questões, né? Escassez em diferentes áreas da vida, e guerra, fome, peste, né? E os seres humanos trabalhando duramente ou muito ansiosos, preocupados em controlar a natureza material e todas as suas manifestações, né, iracundas, digamos assim. Porém, o que nós aprendemos das escrituras, da mensagem da consciência de Krishna, o que o movimento para a consciência de Krishna está tentando propagar é que, satisfazendo a suprema personalidade de Deus, todas as necessidades da vida são supridas. A suprema personalidade de Deus já nos dá tudo.
Este corpo, ele é um resultado da interação dos elementos materiais. Quem é o criador dos elementos materiais? Então, este corpo nos é dado por Krishna. Os alimentos que mantêm e constituem esse corpo, né? Esse corpo é feito de comida. Então, quem supre essa comida é a Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque quem de nós cria grãos, gera grãos, né? Os grãos existem na natureza. Os seres humanos tiram proveito disso e plantam. A plantação depende da chuva. A chuva é dada pelas autoridades superiores. Nós vamos lá e vamos bombardear uma nuvem. Nós vamos isso, nós vamos aquilo. Porém, se a natureza resolver reter seus recursos, o que o homem pode fazer? Então, tudo isso é suprido pelas autoridades superiores. Os homens querem, a sociedade humana quer impor sua autoridade sobre tudo, mas ela fecha os olhos para a realidade de que existe uma autoridade superior. Se não houvesse autoridade, nós poderíamos fazer qualquer coisa, mas nós não podemos, nós estamos limitados dentro desta natureza material, porque existe uma autoridade que nos impede de ir além de determinadas fronteiras. A sociedade acredita que todas as fronteiras serão um dia quebradas, né? Mas isso são sonhos que nunca se concretizam. Então existe um limite, esse limite indica autoridade, muito embora nós não conheçamos ou não queiramos reconhecer, existe uma autoridade. E a verdade é que se essa autoridade for satisfeita, todas as necessidades da vida são supridas. Mesmo que os seres humanos sejam tão negligentes com a Suprema Personalidade de Deus, ainda assim a Suprema Personalidade de Deus tem suprido tanto. Mas devido à má administração, ao mau uso dos recursos ou da nossa liberdade, nós geramos fome, guerra, pestilência e tantas outras coisas ruins. Uma pessoa que não cuida da saúde vai ficar doente. Então você obteve este corpo, você não vai cuidar deste corpo? Nós obtivemos este meio ambiente, nós não vamos cuidar? E qual a melhor maneira de cuidar? Em primeiro lugar, nós devemos agradar a pessoa que nos deu tudo isso. Nosso Pai Supremo, Krishna. E a Suprema Personalidade de Deus é agradada por um processo simples chamado Jagya, realização de sacrifício, que nessa era em que nós vivemos é muito simples. Isso é chamado Sankirtana Jagya, ou a glorificação da Suprema Personalidade de Deus, através do canto do Santo Nome, do canto dos santos nomes de Deus. Especialmente o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagya, sacrifício, ou seja, por simplesmente vibrar esse santo nome, esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A pessoa tem o poder de satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, pelo canto dos santos nomes em geral. E a sociedade humana fazendo isso, todas as necessidades da vida vão ser belamente supridas, e a consciência humana vai ser elevada, e o ser humano vai parar de cometer tantos erros, e a vida pode se tornar perfeita para o ser humano, para todas as pessoas, justa. A Terra pode suprir 10 vezes mais alimento do que nos é suprido agora. Então a sociedade humana pode inclusive aumentar 10 vezes mais do que agora. A Terra pode sustentar isso. Dara, né? A Terra tem essa força de sustentar essa tolerância. Mas nós não somos atualmente capazes de respeitar o outro, o meio ambiente, a nós mesmos. Mas existe esse processo simples pelo qual a gente pode elevar a nossa consciência e satisfazer a Suprema Personalidade de Deus e resolver todos os problemas da vida humana, pessoais e sociais. E este processo é Jagya. E aí está a responsabilidade do rei. Observar que o Jagya esteja sendo realizado. Então, existem, de acordo com a cultura védica, 4 eras. E um Jagya, uma realização de sacrifício para satisfazer a Suprema Personalidade de Deus em cada era. E nessa era é o cantar dos santos nomes. Então, os líderes da sociedade, os reis, os governantes, eles deveriam estar ocupados em observar que este sacrifício estivesse sendo realizado. Fazendo isso,
né? Se os líderes estivessem fazendo isso, observando a realização de sacrifícios, favorecendo a realização de sacrifícios, suportando ou dando suporte, né, para as pessoas que realizam sacrifícios, brahmanas, então todos os problemas seriam resolvidos. A chuva cairia, não haveria problemas com os recursos hídricos, que são a essência da vida humana, né? A água está na base de todas as realizações humanas, de toda a constituição humana. Então, pela realização de sacrifícios, os problemas hídricos deixariam de existir, né? Seja de excesso ou escassez de chuva, chuvas regulares, suportando ou mantendo adequadamente as plantações, não haveria escassez de alimento, e o ser humano poderia viver de uma forma simples e com pensamento elevado. Então, o Kshatriya tem essa responsabilidade em relação à manutenção do ciclo da vida. Todo este processo é um ciclo, né? Faz parte de um ciclo maior, o ciclo da própria vida. E se os líderes cumprissem com seus deveres, com a sua responsabilidade para com os governados, na verdade, com esse processo simples de Yajna, nós poderíamos estar experimentando agora o paraíso na Terra. Entendeu? Pela elevação da consciência, os seres humanos seriam capazes de viver uma vida simples, com um pensamento elevado. E a Terra forneceria tudo o que é necessário. Então essa é a resposta, né? A responsabilidade do Kshatriya na manutenção do ciclo da vida. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ajude a divulgar o curso do Bhagavad Gita como ele é. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.